Oi, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse que eu vou estar fazendo a segunda entrevista para o canal, essa vez com o Wagner Gomes, o autor do livro Parênteses. Olá, Glenn. Olá. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que assistem ao Páginas de Que Gosto, um canal de literatura muito bacana, né, que torna a literatura acessível, né, às pessoas. Eu queria dizer que o meu hábito de escrever, ele teve origem desde muito cedo, né? Sempre tive interesse em um dia escrever algo e publicar algo. E a primeira vez que isso aconteceu eu tinha cerca de 9 anos, quando eu escrevi para um jornal, redação. Era um caderno infantil onde eles escreviam redações de crianças, né? Que E eu legal. tive dois amigos que me auxiliaram muito, né, na época. Um deles escreveu o prefácio, que é o professor Sampaio. Naquele tempo, né, ele que corrigia minha redação, né? O irmão dele, o Mário, né? Datilografava, na época era datilografia, e enviava para o jornal. Eu tenho muita curiosidade de perguntar para todo mundo que escreve, porque eu sou muito esquisito para escrever. Né? Eu sou muito estranho para escrever, eu acho que eu deveria ser mais regrado. E às vezes eu fico curioso de saber como são os hábitos de leitura dos outros escritores. Né? Quais são assim, os teus hábitos aliás, hábitos de escrita? Bom, meu hábito de escrita, ele deu uma pausa, né, de 99 até cerca de 2009, quando eu voltei a escrever poesias. 10 anos. Exatamente, 10 anos, né? Agora que eu percebi, 10 anos. E durante essa pausa, aliás, e quando eu voltei a escrever, comecei a escrever poesia. Sem muitas regras, né? Eu não estava ligando uma forma, eu tinha muita dificuldade em lidar com a forma, com métrica, com rima. Então eu escrevi versos brancos e livres, né? Eu me encantei, né, com a métrica, com a rima. Até então eu não fazia sonetos, né? E depois eu comecei a escrever sonetos. E juntei a forma, né, e a necessidade de escrever, sobretudo sobre a angústia, né? Que eram experiências que eu vivia com muita intensidade. E eu percebi que, contando aqui a quantidade de poemas, os poemas as poesias de morte eram predominantes. Aí eu te perguntar por que era depressão? Não, isso foi talvez um mero acaso. Eu não planejei escrever mais poesias de morte, né? Acontece quando eu resolvi escrever com interesse de publicar um livro, né? Quando isso se tornou mais palpável, a ideia de publicar um livro, eu tomei mais cuidado com a forma, né? E isso aconteceu numa época em que uma amiga minha tinha falecido, e eu fui para o velório dela, e o padre, na hora que foi celebrar a missa, disse: estamos aqui para celebrar as exéquias, né? Eu já conheci essa palavra, né? Já conheci essa palavra há muito tempo, quando eu fui acólito, né, da igreja da minha cidade, mas foi pela primeira vez que eu ouvi essa palavra com ouvido poético. Exéquias. Quando o padre falou exéquias, eu acho uma palavra linda, mágica, né? Exéquias, para quem não sabe, é rituais de morte, né? Ou seja, qualquer ritual ligado à morte, né, se chama exéquias, ou seja, o encomendar o corpo, né, o velório, né, o funeral, tudo isso são as exéquias, ou seja, esse ritual de cuidar do morto, né, que é uma prática cultural, humana, né, muito antiga. E aí comecei a escrever, e veio uma atrás da outra praticamente, sabe? Eu ia me deitar, a poesia vinha, e eu levantava, escrevia, eu deixava um caderno já perto lá da minha cama, para quando eu ia ver a ideia, escrever as poesias de morte. Eu já tinha duas da angústia escritas. Eu tinha duas Aí foi que eu escrevi as de morte, né? Todas elas. E já depois me deu vontade de escrever sobre amor, né? Nesse caráter mais erótico, né? Poesias eróticas. Né? Nessa escrita de poesias eróticas, né, saíram 11 poemas, né?
de 11 poesias, né? Todo desse gênero. E daí foi que quando eu pensei, a ideia de escrever o livro se materializou ainda com mais intensidade, foi que eu pensei em organizar nesses 3 blocos, né? Angústia, morte e amor. Eu queria ter a alma livre de poder escrever que nem a Clarice Lispector, escrever para não publicar. Escrever porque eu tenho a necessidade de escrever. Mas quando eu escrevo, eu quero logo mostrar para alguém, entendeu? Eu quero logo, eu fiz uma coisa, entendeu? Eu quero mostrar para ver o que vão achar. E eu tenho muito medo de quando não gostam, ou tenho muito medo de alguém não gostar, entendeu? Aí eu tenho medo de sentir a frustração de, ai não, eu vou ter que parar de escrever, eu não devo escrever mais porque ninguém gostou. Entendeu? Tu tem isso também. Qual é o receio que você tem? Bom, eu espero a crítica falar, né? Eu acho muito natural ela se posicionar. A diferença é que eu seleciono o que ela diz. Né? Eu seleciono o que ela diz. Para começar, se a crítica vier de alguém que realmente tem conteúdo para dizer algo, né? Eu escuto e aprimoro minha técnica. Né? Se for uma crítica só por intriga, né? Eu não escuto porque ela não vai me servir mesmo. Só que às vezes o que eu fico preocupado é isso, que às vezes o livro em si ele tem que ser destinado, pelo menos no meu caso, o livro tem que ser destinado para todos os públicos. Então, se alguém que não tem o hábito de ler e ler o meu livro, eu tenho medo de estar frustrando um leitor em potencial. Entendeu? Eu tenho a preocupação que eu tenho ao escrever é ser responsável, né? Por exemplo, quando eu escrevi as poesias eróticas, né? Eu tomei cuidado para deixar claro para o meu leitor que se trata de poesia, não é? Ou seja, não é pornografia. Erotismo e pornografia não são a mesma coisa, né? Eu tomo esse cuidado, né? Até porque eu vou ter leitores adolescentes, vou ter leitores de todas as idades, né? Mas a gente tem que esperar sempre com o bom senso do leitor, né? O leitor tem que ter esse cuidado de perceber que ficção, né, não é realidade, né? No e cru, assim, não é porque está na poesia ou no cinema que eu vou ter que fazer, né? A imaginação serve para isso, para a gente completar aquilo que a realidade não te dá, né? Então você não é uma fuga, né, dessa realidade. Eu tomava cuidado com isso, sobretudo com as poesias de morte, né? O meu interesse quando eu publiquei esses 3 temas era exatamente quebrar esse tabu, né? Ninguém quer falar de angústia, ninguém quer falar de morte, ninguém quer falar de erotismo, não é? Que são dimensões naturais, dimensões da nossa natureza humana, né? Que nós não devemos nos privar de falar sobre ela, não devemos nos privar disso, né? Ela tem que estar, e é por isso que é o parênteses, né? Ou seja, parênteses seria em português, né? No português, o parênteses é algo que você coloca que não é necessário. Né? Não é necessário. Só que isso aqui é uma crítica, né? É uma crítica porque, na verdade, o pensar é algo necessário, mas a sociedade, como ela se encontra hoje, extremamente ocupada nas atividades, né? Ela acha que pensar é algo desnecessário. Então é uma ironia, né? Parênteses, né? Ou seja, vamos pensar isso, né? Vamos pensar esse conteúdo. Isso é fundamental, a ideia é isso é fundamental. Né? Essa é uma pausa para você, uma pausa nesse grande contexto que nós vivemos para poder pensar, né, essas dimensões tão humanas que é a angústia, que é a morte, que é o amor, que é o erotismo. Além de proporcionar o pensamento, o que é que você pretende proporcionar quando escreve? Né? Você escreve para quê? Né? Ninguém escreve só para si. Né? Qual é o teu propósito em compartilhar o que você escreve? A minha esposa disse, uma vez encontrei um outro colega escritor, né, que ele disse que eu não gosta de poesia, né, não gosta de poesia. Assim, não é o tipo de leitura que ele se dedica a ler, né, não é porque ele acha a poesia inútil ou ou não tenha nada a dizer, é que ele não se identifica mesmo com desse tipo de literatura. E a minha esposa disse que, o nome dela é Leide, e ela é suspeita para falar, mas ela falou. Ela falou que ela encontra, ela
a ideia da poesia para ela não é entender a poesia, né? É se identificar com o que foi dito, né? Achei isso genial, né? Ou seja, você vê a poesia, ela não é uma receita de bolo, né? Ela não é um texto científico que vem dizer uma realidade, não. Uhum. Ele é um texto que está lá, né? Ele espera que o leitor olhe e se veja. Então ela diz que, ou seja, eu me identifico com a poesia. Eu achei essa forma de falar dela interessante. Eu espero do meu leitor que ele se perceba na sua poesia, na poesia, né? No Uhum. texto. Não sei se tem intenção, mas que deixou a entender que era interessante que as pessoas não só lessem, mas que elas escrevessem. É porque existe uma concepção equivocada, né, no mundo da literatura de que só foi escritor o Machado de Assis, o José de Alencar, o Carlos Drummond de Andrade, né? E você acaba cortando as asas, né, de potenciais escritores. Uhum. Eu acho isso extremamente desumano, porque o escrever é algo humano. Dificilmente um professor deixa claro para você que você é um escritor. Né? Ou seja, cultua-se os grandes escritores, não estou dizendo que eles não são grandes, são. Machado de Assis foi um grande escritor, o Camilo Castelo Branco, né, o Victor Hugo, foram grandes escritores. Né? Então, geralmente os professores de literatura, né, não vou dizer que são todos, mas alguns, pelo menos que eu conheci, dificilmente eles dizem para ti que você pode se tornar um escritor, né? Para ele, né, para alguns, né, eles cultuam de tal maneira, eles não chegam nem a não dizer que você não possa ser, mas na medida que eles cultuam esses homens, né, como Deus da literatura, fica assim algo implícito para o aluno de que ninguém pode chegar onde ele chegou. Uhum. Né? Quando na verdade todos nós somos sujeitos da literatura, nós somos sujeitos do saber. Né? Nós não somos objeto, nós não somos um ser apático que fica observando a literatura acontecer. Não, nós devemos participar dela. Né? Então, quando eu digo que as pessoas devem escrever, é isso. Elas não, por isso que você não pode ouvir toda crítica, né? Porque quando aquele indivíduo que cultua esses escritores, né, dizem que só ele, né, que só ele foi escritor, né, ele está desmerecendo você e você pensa que ele está certo. É um equívoco. Ou seja, temos que respeitar, né, os clássicos, né, são realmente grandes escritores. No entanto, todos nós somos escritores em potencial. Né? Precisamos ser estimulados a escrever, como fazia, por exemplo, o professor Sampaio com seus alunos, que fez em 99 e fez agora em 2014, quando fui lançar meu livro Senador Sá, por exemplo. Conheci um garoto chamado Charlan Araújo, um poeta fantástico, né? Um garoto muito jovem, mas que já escreve como um poeta, né? Como um grande escritor. Como um grande escritor, né? Fui lançar o meu livro na escola Nelito Albuquerque, em Massapê. Primeiro lancei na escola que eu trabalho, Vila Bala Guiar, e depois eu lancei lá nessa escola Nelito Albuquerque, que é uma escola profissional, e conheci outra poeta, uma poeta, né? Aliciane, né? Que também escreve. A poesia dela tem assim, muita verdade, né? Muita verdade, e os dois já escrevem racionalmente. Quando a gente escreve racionalmente, isso não pode soar de uma forma matematizável, não é isso. Quando eu digo escreve, eles sabem racionalizar bem a forma, né? Ou seja, você escreve sobre aquilo que é irracional, de certa maneira, ou seja, ficcional, aquilo que é imaginário, aquilo que você sente. Que você sente, ou seja, é algo que você sente, ou seja, não é algo racional, porque é algo sensível, né, diríamos assim, né? Mas eles conseguem racionalizar a forma de uma maneira que eu me surpreendo, e eu tenho sido fã desses dois pequenos poetas, né? O Charlan Araújo e a Aliciane. Bem, esse é o Wagner Gomes, gente, é um poeta, um escritor, um exemplo, né? É bastante estimulante ler o que o Wagner escreve. E é isso, se você gostou do vídeo, dê um like, né? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Foi um prazer.